Olá, bom dia, Dr. Carlos Martins. Bem-vindo ao nosso Espaço de Saúde, mais uma vez. Falamos de infecções urinárias, algo muito frequente, por exemplo, nas mulheres. Mais frequente do que nos homens. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Sónia. Bom dia, seus telespectadores. É verdade, é um problema muito comum, muito frequente, às vezes até um problema, entre aspas, chato, aborrecido, porque recorrente, e é realmente mais frequente nas senhoras do que nos homens, e eu daqui a um bocadinho com algumas imagens Lá chegaremos, já vou não é? tentar mostrar. Vamos seguir então as suas imagens. Porquê que acontece então a infecção urinária? Vamos tentar perceber. Ora bom, vamos... O pé das bactérias. Eu sugeria que começássemos partindo de alguns casos, digamos, inspirados na prática clínica. A senhora Laura, 37 anos, vem à consulta e realmente queixa-se de ardência, até às vezes chega a ser dor ao urinar. Uma sensação de peso ao fundo da barriga, e tem que ir mais vezes ao quarto de banho, e às vezes até tem um bocadinho de dificuldade a conter a urina nessa circunstância e nesta crise. E está assim há cerca de 2 dias. Estes são os sintomas típicos de uma infecção urinária. Não existem muitas dúvidas perante estas queixas que estamos presente, ou que a probabilidade da senhora Laura estar com uma infecção urinária é muito grande. E com base nessa probabilidade, nós partimos normalmente logo para o tratamento, para receitarmos um antibiótico para tratar a senhora Laura. Ou seja, sem necessidade de análises. Exatamente, sem necessidade de efetuar análises. Normalmente, numa infecção urinária simples, não é necessário fazer uma análise de urina. Assim como às vezes também nos aparecem algumas pacientes que estando bem, sentem-se bem, mas simplesmente porque fizeram análises e fizeram uma análise à urina e vêm com o diagnóstico de uma infecção. Mas essa paciente está bem. E isto é um fator, eu estou a falar disto porque isto é um fator de confusão muito frequente. Exatamente, então. Pode não dar sintomas também? É verdade. Existem infecções urinárias assintomáticas. E ainda faz mais confusão às pessoas se eu disser que hoje em dia não se recomenda tratar esse tipo de infecção urinária na mulher saudável, na mulher que ainda não está em menopausa e na mulher que não está grávida. Ou seja, há mulheres que podem ser portadoras de infecção e estão bem, sentem-se bem, e não necessitam de fazer tratamento. Bom, então há muitas mulheres que vão passar por essas ditas infecções assintomáticas sem se aperceberem, porque nós não estamos constantemente a fazer análises à urina. É verdade. Nem se recomenda. Ou pelo menos anualmente como rotina. É verdade, nem se recomenda a análise à urina, o exame bacteriológico de urina por rotina, na mulher que está bem, não se recomenda por este motivo, porque não faz sentido estarmos a analisar uma coisa que depois não vamos tratar. Exato. É curioso que por vezes eu digo, a brincar um bocadinho com as minhas pacientes que me apresentam esse tipo de situações, nós não tratamos a análise, nós não tratamos o resultado das análises, nós tratamos a paciente. E se a paciente está bem, e hoje em dia os estudos são claros, não há necessidade de tratar a infecção só pelo facto do resultado mostrar... Nem essa infecção pode originar futuras complicações? Ora bom, pode. Então é assim, muitas das vezes essa infecção não origina qualquer problema e nunca se chega a manifestar clinicamente. A mulher nunca chega a ter queixas e por vezes o próprio organismo resolve essa infecção assintomática. Por vezes pode ocorrer que a mulher comece a ter queixas. Ou seja, o que eu digo às minhas pacientes que têm esse tipo de situação, que são portadoras assintomáticas, é que se algum dia começar a ter dor, ardência, desconforto, peso ao fundo da barriga, então não devem retardar a ida ao médico. Devem ir de imediato, não devem estar à espera da marcação de uma consulta, mas devem ir a uma consulta aberta, uma consulta de recurso, para realmente de imediato ser tratadas. E aí até podem dar a informação ao médico que tiveram um resultado anterior, mas como estavam assintomáticas não foi necessário tratamento. Claro, claro. Está bem? Ora bom, a senhora Laura, e podemos passar ao slide seguinte, foi tratada e foi-lhe prescrito e eu prescrevi-lhe um antibiótico. Passado 3 dias, a senhora Laura volta ao meu consultório. Exatamente. E até vem um bocadinho chateada. Então, Sr. Doutor, como é que é isto?
o doutor tratou-me, deu-me um antibiótico, mas afinal eu estou na mesma, não melhorei. Será que tomou o antibiótico às horas certas? É a primeira pergunta que me faz, não é? É uma das perguntas. Como é que está? Um comprimido? Essa é um clássico, ou seja, eu pergunto logo à paciente como é que está a tomar o antibiótico. E a senhora Laura estava a tomar direitinho. Tudo direitinho. Só que é frequente existir resistência a certos antibióticos neste tipo de infecção. Nós dispomos de, digamos, de 3, 4 antibióticos que podemos dar aos pacientes para tratar este tipo de infecções. Mesmo assim, não sabemos se aquela bactéria em concreto que naquele momento está a afetar a paciente, se é ou não sensível ao antibiótico que nós estamos a receitar. Ou seja, mais uma vez, é de certa forma uma prescrição com base em probabilidades. Quando eu prescrevo aquele antibiótico, eu sei que existe uma grande probabilidade da paciente ficar bem e resolver aquele problema com aquele. Ela pode voltar 3 dias com as mesmas queixas. Exatamente. Há que mudar de antibiótico? Sim, aí sim. A recomendação é mesmo esta, é que se passado 48 horas a mulher não estiver melhor, deve recorrer novamente ao médico. E aí muitas vezes mudamos de antibiótico e normalmente, salvo raras exceções, à segunda conseguimos resolver. Mas não nos livramos do antibiótico neste tipo de infecções? É verdade. Nestas infecções, estando elas a paciente sintomática com queixas, é mesmo necessário o antibiótico. Mas há outros conselhos que tem para deixar. É verdade. E temos ainda um outro caso. Um outro caso. Então vamos ao próximo caso. A senhora Madalena, de 57 anos, também vem um pouco chateada. E diz-me ela, Sr. doutor, este ano já é a 4ª vez que eu estou com este problema. É que, por vezes, as pessoas desconhecem, mas realmente é comum, em algumas situações, as senhoras terem infecções urinárias recorrentes. Tem uma infecção, tratamos, resolve, passado às vezes um mês, às vezes passado 2 semanas, volta a ter outra infecção. E aí a abordagem e a estratégia terapêutica tem que ser diferente. Por vezes temos que fazer tratamentos profiláticos, prolongados, muitas vezes com antibiótico em baixa dose, para conseguirmos evitar que este tipo de pacientes realmente fique por um período mais prolongado sem ter novas infecções. Vamos então tentar ver, podemos passar ao slide seguinte, explicar o aparelho urinário masculino e feminino. Exatamente, o masculino e feminino, e tentar compreender porque é que isto é mais frequente na mulher do que no homem. Temos aqui os rins. Curiosamente, esta é uma projeção, ou seja, os rins estão mais na parte de trás. As pessoas por vezes fazem confusão, mas é mais na zona das costas e lateral que os rins se posicionam. Depois temos uns canais que conduzem a urina até à bexiga e depois temos a via, digamos, a última via, que é a uretra, que é a via de saída pela qual nós urinamos. Ora bom, existe aqui uma diferença substancial entre mulher e homem. É que esta via, a uretra, é mais longa no homem. Na mulher é mais curta. Logo, as bactérias têm que percorrer um caminho muito mais curto. Exatamente, é muito mais fácil. Por outro lado, vemos que a via no homem está completamente separada, por exemplo, da via intestinal. Enquanto que na mulher não. Existe uma grande proximidade. Podemos passar à imagem seguinte. Cá está. Estamos agora a ver o corpo da mulher numa projeção lateral, como se estivéssemos a olhar de lado para o corpo da mulher. E vemos aqui a coluna e aqui o princípio da perna. À frente temos a bexiga, a tal via, a uretra, e temos depois o útero, a via vaginal e aqui a via intestinal que termina no ânus. Ora bom, é muito fácil, nada disto, esta região não é estéril, existem aqui bactérias, micro-organismos, e é muito fácil passarem desta região micro-organismos que entram para a via urinária e como a via é mais curta, daí o aparecimento de infecções urinárias com frequência. E a maior parte das vezes é mesmo essa a causa. São bactérias via das fezes, por exemplo, que em contacto com Exatamente, com muitas a vezes uretra, é essa a causa. Por exemplo, uma simples situação que pode muitas vezes e que está associada ao procedimento da infecção urinária é a própria relação sexual. Durante a relação aumentam os fluidos, aumentam as secreções, o próprio, digamos, atrito do corpo um com o outro pode transportar micro-organismos para a via urinária e favorecer. Uma das medidas preventivas que nós aconselhamos é uma boa higiene, ou seja, por exemplo,
o casal lavar-se antes da relação, lavar-se depois e a mulher tentar urinar depois da relação. Porque o simples facto de urinar é uma medida de limpeza. É uma medida de limpeza. Muito bem. Podemos passar à imagem seguinte. Importante é que as pessoas reconheçam, por vezes a mulher começa a ter o desconforto e vai atrasando a ida ao médico. Mas se em simultâneo com aqueles sintomas que eu falei, a mulher tiver febre, náuseas, dor lombar, é importante que vá logo ao médico, porque a infecção pode estar, digamos, a ascender pelas vias urinárias até aos rins e aí podemos ter outro tipo de complicações. De certa forma, não é muito aconselhável que a mulher retarde a ida ao médico perante este tipo de situações. Podemos passar ao slide seguinte. Tratamento, então, antibiótico. Se ao fim de 48 horas não estiver melhor, deve-se recorrer e, por vezes, então, é mesmo necessário, nos casos de infecções recorrentes, um tratamento preventivo prolongado. E, finalmente, o último slide. Quando diz prolongado, esse tratamento preventivo é por quanto tempo? Pode durar meses. Às vezes faz-se por 3, 6 meses, tudo depende depois como é que a mulher se vai adaptando ao tratamento. Normalmente o tratamento é simples, a mulher adapta-se bem, mas, por exemplo, há mulheres que não gostam de tomar comprimidos, que não gostam mesmo, e que ao fim de 3 meses já preferem parar. Tem que se ir partilhando essa decisão com o paciente e ir também sabemos que, quer dizer, não devemos andar para aí a tomar antibióticos a torto e a direito, não é? Quer dizer, podendo evitar Sim, mas temos que pôr no prato da balança, por um lado, realmente a mulher ter infecções por vezes quase todos os meses, por outro lado, o andar bem fazendo esse tratamento em baixa dose. É um tratamento mesmo em baixa dose. Também de baixa dosagem e que não traz qualquer contraindicação. Exatamente, ou seja, a dose que usamos nesse tratamento prolongado é muito inferior à dose terapêutica, à dose que usamos para tratar a crise da infecção. Quando a infecção está instalada. Conselhos práticos e preventivos que a mulher pode fazer para evitar ter este tipo de situações. Beber muita água, evitar reter a urina quando a mulher tiver vontade de urinar. E beber água porquê? Isso vai... porque quando a urina está muito concentrada, isso também pode despoltar mais a infecção, não é? É mesmo Portanto, isso. O beber água vai a diurese frequente e uma diurese, ou seja, quando eu digo diurese é urinar frequentemente e uma urina mais diluída, favorece e ajuda a evitar o aparecimento das infecções urinárias. Evitar reter a urina? Evitar reter a urina, as tais medidas de higiene e realmente, se sintomas, não esperar. Não esperar. Muito obrigada. Ficamos hoje com estes conselhos úteis sobre infecção urinária e também o tratamento devido. Muito obrigada. Bom dia.